Fala mestre, beleza? No vídeo de hoje a gente vai estar falando aqui sobre realizar a navegação do usuário entre uma tela e outra usando ali o Export Router. Então antes da gente ir pro vídeo, né, eu gostaria de pedir que você deixe um like no vídeo, se inscreva no canal e também clique aí no sininho para o YouTube te manter atualizado aí dos nossos conteúdos e também segue a gente, né, nos links aí das nossas redes aqui da Mestre, vai dar tudo aí na descrição para você se manter sempre atualizado dos conteúdos que a gente vem produzindo. Beleza? Meu nome é Janser, eu sou desenvolvedor aqui na Mestres e vamos lá para mais um conteúdo. Então, eu tô aqui, né, já no VS Code, né, com o nosso projeto em execução. Na aula passada a gente parou, né, nesse ponto aqui com essa tela inicial, a gente chamou de page aqui, eu posso até renomear ela para home. E nós vamos criar outras telas aqui, tá? Porque nós criamos só aqui no diretório app, né? Nós criamos o arquivo index aqui, que vai ser a nossa rota inicial, né? O ponto de entrada aí do aplicativo o ponto de entrada do aplicativo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar outras rotas, tá? Então, eu vou criar uma nova rota aqui, um novo arquivo, tá? Eu vou chamar ele de about, que vai ser aqui para a gente uma outra tela, né? Que essa tela teria informações aí sobre o usuário, né? Eu vou chamar aqui a função de about e o conteúdo, eu vou colocar aqui só ao invés de olá mestres, eu vou colocar sobre, tá? Só para a gente ver a diferença aí entre as telas, tá? Então, eu tenho aqui a rota about e essa estrutura, né, que o Export Router tem de rotas permite a gente criar os diretórios, né? Então, que eu poderia criar um diretório e esse diretório seria, por exemplo, eu chamaria isso aqui de vamos chamar de compras, tá? Então, ou melhor, isso pode ser compras, né? Eu vou chamar aqui de orders. Ou que a gente pode traduzir para pedidos, né, ou alguma coisa do tipo. Vamos imaginar que a gente está aqui em um aplicativo de delivery, né? Então aqui pedidos, eu teria, por exemplo, uma tela de carrinho, né? Eu teria aqui também uma tela, por exemplo, pagamento, certo? E aqui a gente teria as telas referentes a esse módulo aí, a esse conjunto de telas que compõe aí essa parte de pedidos do aplicativo, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui a tela, né, para a gente até não perder tempo digitando aqui a mesma coisa. Eu vou chamar isso aqui, essa tela de cart, que vai ser o carrinho. E o pagamento aqui. E o conteúdo vai ser pagamento. Certo? Então, com essas telas criadas, como que a gente faz, né, para navegar de uma tela para outra? A gente pode fazer isso usando aqui uma componente que o próprio Export Router traz para a gente, que é eu vou até escrever aqui, ó, import from Export Router, que é o link, certo? Essa componente aqui. Então, usando essa componente link, a gente vai conseguir navegar de uma tela para outra. Então, como que a gente usa ela, né? A gente usa aqui link. Eu vou abrir e fechar a tag, né? E ele precisa de uma propriedade, ele está até reclamando aqui, que é o href, tá? E é bem parecido com o próprio router DOM que a gente já tem na web. Então, se aqui em href eu passar aqui a string, né, about, o que vai acontecer? Esse meu link ele vai estar apontando para essa tela sobre, tá? Então eu passo aqui um barra, né, o barra about, que dentro eu posso colocar um conteúdo, né, isso aqui sobre, certo? E aqui quando eu clicar em sobre, a gente navega para a nossa tela sobre,
tá? Então, nesse link, ele é um wrapper, né? Ele vai ficar sempre por volta de alguma coisa. Então, eu posso colocar ele por volta de uma imagem, por volta de um botão, né? Ou de coisas do tipo. Normalmente é entre essas componentes que a gente coloca, né? Que quando eu pressionar aquele elemento, ele vai executar essa navegação. Então, ao invés de about, né, por exemplo, se eu quisesse usar um botão, né? Ao invés de digitar sobre aqui dentro, eu poderia usar aqui o próprio Pressable do React Native. Ele não vai me sugerir, tá? Eu vou importar aqui do React Native, ó. Eu botei o Pressable e aqui dentro eu posso colocar o nosso texto, né? Que é a tag text com o sobre escrito aqui, né? E aí com isso, no caso eu tenho que voltar aqui, né? E agora eu posso clicar em sobre e navegar, né? Só que não. E aqui ele vai dar um erro, porque eu tenho que, na verdade, pensando aqui na questão do nosso a estrutura, né, dessas componentes, o link em si, né, ele tem ali as propriedades de ele trata o clique, né, o evento de pressionar. Só que quando a gente coloca componentes aqui dentro, essas componentes que estão dentro do link, a gente precisa meio que eu não quero ser tão complexo aqui na explicação, mas é como se o Expo enviasse as propriedades do link para o componente externo, né? Para o componente child, que seria o Pressable. Então, para fazer isso, eu tenho que vir aqui no link e definir aqui essa propriedade, ó, asChild. Isso aqui é um booleano, tá? Que eu passaria como true. Ou então a gente só pode apagar aqui e deixar o asChild. E aí, com isso aqui, se eu clico agora em sobre, ele vai executar a navegação. Então é como se ele tivesse pegado esse href e o onPress, por exemplo, do link e passou aqui para o meu Pressable, que é o botão, né? E aí sim, quando eu pressiono o botão, a navegação acontece. Então, quando eu for deixar o link, né, por volta de um botão ou de uma imagem, ou de alguma coisa do tipo, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Porque não é bem eu posso deixar esse link por volta de tudo que vai funcionar, tá certo? Então, com isso aqui, a gente já consegue fazer essa navegação e aqui com o Pressable, né? O Pressable, para quem não sabe, ele é um componente de botão realmente do React Native. Então, eu conseguiria tranquilamente aqui definir as propriedades de um botão no Pressable e aplicar a estilização também do jeito que eu quiser. Tá? Eu tenho essa facilidade com a componente Pressable, certo? Então, com isso aqui feito, nós temos aqui mais um jeito de navegar, que seria é o que eles chamam de navegação imperativa, né? Que é a gente meio que navegar programaticamente falando, né? Sem ter, por exemplo, esse evento de clique. Então, por exemplo, um caso aqui que totalmente aleatório, mas, por exemplo, se eu quiser navegar o usuário após 5 segundos, né? Eu não vou ter a interação do usuário ali para ele clicar, né? Eu tenho que esperar passar esse tempo e aí sim eu disparar essa navegação de algum lugar, usando alguma coisa, né? E essa coisa seria o que a gente usaria aqui, né? O router, que é exportado aqui para a gente também do Expo Router. Então eu vou colocar esse exemplo aqui na tela de About. A gente pode até fazer isso, né? Depois de 5 segundos navegar, né? É um exemplo bem aleatório, mas pode ser, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou definir aqui fora mesmo um set timeout, certo? Esse timeout aqui de 2 segundos, 1 segundo. E aqui dentro eu vou importar aqui no caso é use router, certo? E aqui com o use router eu vou instanciar, né? Isso aqui, certo? Então com essa variável router aqui eu consigo realizar a navegação. Então eu posso fazer isso aqui, ó, router.push. Ele está me sugerindo aqui para fazer esse push no nosso caso para nossa tela de carrinho, tá? E ele já até fez, né? Então, peraí, deixa eu voltar aqui. Olha lá, a gente volta para sobre, né? E depois de 1 segundo, ele vai pro carrinho de compras, tá?
Então, com isso aqui, né, a gente, no caso com o router, né, a gente tem outros métodos aqui, que seria o router. Nós temos esses aqui, né, que o que é? O push, a gente vai adicionar uma nova, essa questão, né, do push, esses detalhes, né, entre push e principalmente o replace, né, é basicamente o seguinte, né, explicando aqui de forma rápida, a gente imagina esse navegador como se fosse um baralho, né, umas cartas, né, um jogo de cartas, onde a tela que está sendo apresentada é a tela que seria a carta de cima, tá? Então, quando eu navego, o que eu faço? Eu pego uma carta que está no meio ali do meu baralho e puxo ela para cima, tá? E assim sucessivamente. Sempre que eu vou navegando de uma tela para outra, sempre que eu faço o push, ele vai adicionar uma nova tela ali na stack, né? Uma nova carta nesse meu baralho. E o replace, né? O que ele faz é basicamente, ele na verdade ele não faz essa questão de tirar a carta de algum lugar e colocar por cima, tá? O que ele faz? Ele tira uma carta que está dentro desse meu baralho e coloca no lugar que, basicamente, ele tira a que está em cima, pega uma do meio do baralho e coloca por cima, né? Ele substitui a carta que está em cima, ou seja, a tela que está sendo apresentada. E a diferença é o que? Com o push, eu consigo voltar para a tela que eu estava, né? Com o replace, não. Com o replace, ele substitui a tela que eu estava e eu meio que perco ela, né? Eu perco esse histórico. Então é meio que essas são as diferenças entre push e replace. O back seria basicamente para me voltar para a tela anterior, para a tela antiga nesse stack aí, nesse meu baralho. E temos também esses 7 parâmetros que a gente vai falar mais sobre ele quando a gente chegar ali nas rotas dinâmicas ou no envio de parâmetros entre uma rota e outra. A gente não vai falar dele agora. Mas é basicamente essa é a diferença. São os métodos, né, que a gente mais usa aqui, o back, push e replace. E o set parâmetros também é bem importante, mas a gente vai falar dele no futuro. Beleza? Então, para essa aula que vai ser isso, tá? É uma aula bem simples, é uma aula que a gente o simples realmente é a estrutura, né? É a API que o Export Router fornece aí pra gente, o que facilita muito essa questão de navegar entre rotas, né? Criar as rotas em si, criar ali o texto que define, né? O path que define a rota, que lembra muito a web, né? Então a gente começa a criar diretório dentro de diretório, arquivos, e os nomes dos arquivos junto com os nomes dos diretórios acabam virando aí o nome da rota, tá certo? Então nas próximas aulas a gente vai estar falando mais aí sobre o Export Router, beleza? Então para essa aula é isso, né? Eu espero aí que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, pode estar deixando um comentário aí logo abaixo. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima.